Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos então à exposição do Evangelho desta noite, aonde escolhemos o tema resignação. Um tema bem desafiador quando enfrentamos as nossas dificuldades da vida, mas de grande importância de nós entendermos o que significa a resignação, tão falada por Jesus em muitas de suas passagens, quando ele aconselhava, quando ele auxiliava as pessoas nos seus diálogos, nas suas parábolas. Então, em primeiro lugar, vamos entender o significado dessa palavra. Então, resignação significa submissão à vontade de alguém ou do destino. Então, isso significa resignação. Nós se submeter à vontade de algo. Mas, como algumas pessoas podem interpretar, não significa sermos resignados, não é o convite para nós sermos acomodado, ficar estagnado ou ficar paralisado mediante as situações que surgem em nossa caminhada. Porque muitas pessoas podem entender assim, então ser resignada é eu aceitar, pronto e acabou. Não é desta forma. Nós vamos compreender no decorrer da palestra que o convite é outro. Resignado é ter o entendimento da razão daquilo que está te acontecendo. Então, isso não vai nos impedir de nós sofrer, às vezes, as situações que estamos passando, de nós chorar, de nós ter os momentos de incompreensão da situação. Mas o convite é para nós fazer um entendimento da situação da qual nós estamos passando. Se nós não fizermos uma leitura daquilo que está nos acontecendo, nós sim ficamos daí paralisados na nossa dor. E a resignação, ela vem a ser um convite para nós examinarmos a raiz dos nossos sofrimentos, porque todos temos algo que vamos sofrer. Em algum momento da nossa vida, situações vão chegar que vão ser desafiadoras, que vão nos apresentar e a gente vai ter que enfrentar. E o enfrentamento dessa dificuldade é que vai mostrar se nós realmente estamos resignados ou se nós vamos sofrer ainda mais as situações que são nos apresentadas. Não há quem não vá se perguntar, né? Por que tantas dificuldades comigo? Por que as coisas acontecem da forma que eu não gostaria que acontecesse? E são inúmeras perguntas, são inúmeras situações que nos acontecem e que a gente pergunta, mas por que comigo? E aonde a gente encontra essas respostas? Se nós não encontrarmos respostas profundas, nós vamos achar que Deus tem privilégio por algumas criaturas, porque uns sofrem tantos e outros nem tantos. E aonde está a causa de todos esse sofrimento? Uma coisa muito importante é nós não negarmos que todas as dificuldades, ela tem causas profundas. Todas as situações que são apresentadas nas nossas vidas. Mesmo que nós não queiramos entender o porquê que elas acontecem, elas vão acontecer. E a maneira de nós entendermos essas dificuldades é que vai fazer nós sairmos muitas vezes dessas situações da maneira melhor, com menos sofrimento, com menos rancor, com menos mágoa, da forma que nós vamos compreender as situações que são nos apresentadas. Muitas vezes serão diminuídos os nossos sofrimentos, ou às vezes temos o mérito de não ter mais aquele sofrimento.
Mas isso tudo vai depender do comportamento que nós vamos ter mediante as situações. Então, a negação daquilo que está nos acontecendo não vai resolver o nosso problema, não vai nos auxiliar. Muitas vezes vai dificultar o nosso problema, porque quando eu me fecho em amarguras, em rancores, em tristezas, essas situações, elas vão me adoecer ainda mais, fisicamente, emocionalmente. Então, elas não vão me trazer nenhum resultado positivo. Mesmo que as situações, às vezes, elas parecem ser paralisantes, é aonde eu tenho que enfrentar e buscar a maneira de resolver aquela situação da melhor forma possível. Mas daí vem um convite, aonde vamos encontrar resposta para essas situações. A doutrina espírita, ela nos traz a lei da reencarnação. Caso contrário, se nós não compreendermos a lei da reencarnação, é aquilo que eu disse para vocês. Nós vamos entender que Deus não está sendo tão justo assim. E Deus é justo, é bondoso, é o Pai Criador, não teria que ter privilégios na sua criação. Então, se Deus se comporta desta forma, então não seria Deus que estaria provocando essas situações na minha vida. Se não é Deus que está provocando, aonde está a raiz da situação? Aonde está a causa daquela situação? Provavelmente está numa existência anterior. Quando eu aceito e quando eu compreendo que eu sou o resultado de muitas existências, eu vou encontrar as respostas. Porque às vezes, numa única existência, somente nessa, eu encontraria a resposta para todas as dificuldades que me são apresentadas na minha vida? Muitas vezes não. Porque muitas pessoas têm problemas financeiros que não têm explicação, outros têm problemas amorosos que não têm explicação, outros já nascem com vários problemas de saúde física que também não têm explicação. Então, aonde estaria a explicação para essas situações? A causa de tudo isso? Quando eu compreender que pode estar numa vida anterior, daí Deus passa a ser justo. Porque daí é o resultado de uma outra existência que nessa vida, provavelmente, eu estou sendo convidada à reparação. E todos nós acreditamos, em algum momento da nossa vida, nós costumamos falar, tudo que a gente faz tem volta. Tudo que se faz, paga. É muito fácil a gente falar isso quando a situação não é conosco. Mas quando nós vamos nos envolver na situação, porque eu também estou inserida nessa lei. Então, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, as minhas atitudes, todas elas também têm consequências. E muitas vezes a gente também erra, também comete os deslizes. Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer um exame de consciência. Então, se eu estou passando por alguma situação nesta vida e não estou achando a resposta para essa situação, são os meus deslizes do passado. São as minhas fraquezas do passado. São as situações que provavelmente eu desajustei em outra existência. E muitas vezes nós cometemos erros por ignorância, ou justificando uma justiça que às vezes naquele momento é só aos nossos olhos, porque muitas vezes nós costumamos fazer a justiça favorável a nós e não a um grupo de pessoas.
Então, muitas situações eu acho que é justo, porque não está me envolvendo, não está me prejudicando. Mas, na grande maioria, nós fomos aqueles que cometemos inúmeras injustiças em outras existências. Então, se nós pensarmos que a vida de hoje é o resultado de uma vida interior, muitas das situações das quais nós estamos passando, então passa a ser justo. E nós vamos compreender isso na resignação. Aí sim vem o convite para nós sermos resignados perante aquela situação. Por quê? Porque daí eu não sou tão inocente assim na situação. Eu fui a causadora, eu fui a pessoa que cometia os deslizes, sim, mas as oportunidades da nova existência justamente é para nós fazermos diferente. É uma oportunidade que nós ganhamos do Criador de reparar as nossas dívidas numa nova oportunidade. É como repetir de ano. Se o aluno não se esforçou, não foi aquele aluno que mereceu passar de ano, o que acontece? Ele tem que repetir aquela série. E o fato dele repetir não é para ele cometer os erros, e sim para ele sair dali com mais aprendizado, com mais experiência, sabe onde errou, sabe onde tem que acertar. Então, esse é o convite da nossa existência também. Quando nós temos a oportunidade de renascer novamente na matéria, reencarnar, é a oportunidade que o Pai Criador está dando para nós, retornar nessa grande escola que é o planeta Terra. Porque nós vamos evoluir através de muitas e muitas caminhadas. Assim é na nossa vida escolar. Nós começamos lá, bem pequenininho, aprendendo a ler, aprendendo a escrever. E conforme vamos crescendo, as responsabilidades vão aumentando, a gente vai tendo mais contato com aquilo e nós vamos aprendendo. Não seria diferente na nossa existência. A nossa caminhada é isso. Em cada existência eu aprendo algo. Por isso que muitos nascem nessa vida com dons, que a gente fala, aquela pessoa nasceu com esse dom, aquela pessoa é ótima nisso. Por quê? Porque provavelmente ela já teve muitas experiências nessa área. Então ela vem com esse aprendizado. Mas o que nos paralisa muitas vezes perante essas situações das dívidas do passado, que a gente repara no presente, é o desânimo. É o desânimo ou o desespero de enfrentar as situações. Então, são dois grandes obstáculos, tá, no enfrentamento da nossa resignação. Quando a gente se desanima e não quer mais ir em busca daquilo que a gente precisa, a gente fica só se lamentando na situação. Isso é um grande empecilho para a nossa recuperação, para o nosso equilíbrio e muitas vezes para a nossa cura. Porque tem situações que você vem, que você vivencia, se você enfrentar com resignação, você quitou a dívida. Você não precisa carregar mais essa situação para outras existências. Então, a resignação é esse o convite, é um enfrentamento das nossas dores, das nossas dificuldades, amparados sempre. Acreditar que nós estamos sempre sendo amparados na fé, acreditar que a espiritualidade está nos sustentando, está nos auxiliando. Jesus mesmo disse quantas vezes, né? Ele mesmo fez o convite para nós sempre sermos resignados. Ele nunca tirou a nossa dor ou o nosso sofrimento. Ele nos deu palavras e ensinou a forma de nós mesmos ir em busca disso. Porque muitas vezes
as nossas dificuldades que a gente tem é justamente pela falta de compreensão das virtudes de Jesus. Porque quando eu só acerto, quando eu procuro só o caminho do bem, eu tenho algo para acertar ou para ser ajustada na vida? Não. Quando que eu tenho algo para ser ajustado? Quando eu fiz os meus deslizes. Muitas pessoas vão dizer ou vão questionar, né? O porquê então do esquecimento? Talvez se eu lembrasse daquilo que eu fiz, seria mais fácil enfrentar a situação? Eu compreenderia mais rápido que estou sofrendo por isso? Mas a doutrina espírita nos esclarece que o esquecimento do passado é uma providência divina, justamente para não permitir que nós continuamos a errar. Porque nós erramos por quê? Muitas vezes pela falta do perdão. Muitas vezes nós lá atrás cometemos os erros por não perdoar. Ou como eu disse também, por vingança, por achar que estamos fazendo a justiça da nossa maneira. Então, será que se realmente eu soubesse desses erros, mudaria alguma coisa nesta vida? Provavelmente me paralisaria. Eu ficaria revoltado e não enfrentaria a situação. Como eu tenho esquecimento, eu sou convidada a enfrentar a situação resignada e no caminho do amor. Porque muitas vezes eu vou enfrentar as minhas situações dolorosas com aquelas pessoas que eu fracassei, que muitas vezes estão dentro da minha família, no local do meu emprego, ou nas minhas amizades, ou na sociedade, ou num grupo religioso. E nós estamos aqui para se tolerar, para aprender a se respeitar, justamente aplicando a lei divina do perdão, que nós ainda temos grande dificuldade de aceitar ou de compreender. Quem de nós não tem uma situação da qual nós não conseguimos às vezes perdoar? E arrastamos e vamos levando e achamos que amanhã nós vamos resolver e muitas vezes carregamos para outra existência resolver. E daí nós nos encontramos, as dificuldades vêm, as provas vêm, as situações são apresentadas e o convite da reparação novamente é feito. Por isso que o esquecimento, ele é oportuno, ele na verdade nos auxilia. Então, a importância da resignação, ela vai promover dentro de nós um esforço de renovar a maneira de enfrentar as situações que são apresentadas na nossa vida. Quando nós nos resignamos perante essas situações, muitas vezes aquelas dificuldades que se arrastam por anos, mas por anos mesmo que a gente não quer resolver, às vezes são resolvidos quando nós aceitamos a situação. É aquilo que eu falei, quitamos a dívida daí que é nos apresentada. Na doutrina espírita também, tá? Nós vamos compreender que a dor, ela está sujeita a 3 tipos. Ela vem a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Vamos compreender esses 3 tipos de dor e daí nós vamos entender aonde muitas vezes a nossa dor está. Se ela está na expiação, na evolução ou no auxílio. A dor expiação. Essa dor é um convite a refletir, tá? As nossas consequências de vidas passadas. Dada muitas vezes pela nossa ignorância, tá? Como eu falei antes, com relação às leis divinas, criamos, né? Muitas vezes o que algumas pessoas vão conhecer por karma. Aquela pessoa tem um karma, né? Então, sofremos porque merecemos.
Essa é a dor expiação. Nós estamos expiando uma dificuldade de uma vida passada, quando nós aceitamos a reencarnação. Quando nós aceitamos que a gente vem de outras existências. Então, essa é a dor expiação. E nós estamos muitas vezes inseridos nessa dor aqui. Temos que expiar na vida presente uma situação da vida passada. E daí vem o convite da resignação. Para sairmos daquela situação da melhor maneira possível, amparados, porque lembra, não podemos nos revoltar. Assim, nós vamos criar outras situações mais dolorosas na nossa caminhada. A dor evolução. Nessa ocorre ao contrário. Sofremos porque temos o anelo da perfeição já vivendo dentro de nós. Então, nós vamos sofrer pela ignorância dos outros, pela maldade dos outros, pela inveja, pela injustiça que a gente vê. Quando nós estamos passando por esse tipo de dor, nós estamos no caminho da evolução. Quando nós vamos nos compadecer das situações injustas que a gente observa. Então, quando eu sofro ao ver uma pessoa sendo maltratada, ou uma pessoa que está sendo injustiçada, quando eu sofro, me compadeço dessa situação, é o caminho da evolução. Esse é o convite, porque daí nós não vamos cometer os mesmos equívocos que aquelas pessoas estão cometendo. Aí é onde nós devemos remangar as mangas e ir em busca daquela causa, defender aquelas situações. Por isso que hoje nós temos tantas pessoas envolvidas na defesa de animais, na defesa da própria natureza, na defesa da vida, porque esse é o convite da evolução. É quando nós vamos nos compadecer com as situações injustas dos outros. A dor auxílio. Esta dor já é mais voltada para o sentido corretivo. Quando é corretivo, já é algo mais punitivo. Pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar, algumas pessoas, em leitos por anos e anos e anos, refletindo ou meditando situações. Então, essa é a mais dolorosa de passar. É a única forma que a espiritualidade encontra de fazer nós reparar as nossas dívidas de outras existências, os nossos equívocos, é num leito. Por mais que a pessoa não tenha tanta consciência assim, ela está reparando situações de outras existências naquele leito, exercitando a paciência, meditando sobre a vida. E muitos ficam anos e anos assim e a gente pensa, mas do que fazer dessa existência? Mal sabe nós que está sendo curativa para aquela pessoa. Mal sabe nós que a divindade está auxiliando aquele irmão a evoluir. Então, para você ver que os convites são tantos. E quando eu vou me tornar uma pessoa resignada? Mediante agora essas explicações. Provavelmente, quando nós percebemos que algo precisa mudar em nossa vida. Aquilo está me incomodando tanto que me chamou a atenção. Esse é o momento que nós vamos ser convidados a ser resignados. Então, chega em algum momento na nossa vida, seja na saúde física, na saúde mental, na saúde espiritual, não importa em que sentido, mas vai chegar um momento que vai fazer o convite e nós vamos sair daquela situação, quando aquilo me incomodar de verdade. Porque até que algo não tira o meu comodismo, eu não me movo.
Muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo, 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 e nós até pensamos, mas por que sofre tanto? Provavelmente, ainda aquele sofrimento não chamou a atenção dele necessariamente. Porque quando chamar, ele se cansa. Ele vai em busca do auxílio. Porque a ajuda tem que partir de nós. Nós temos que ir ao encontro do Evangelho de Jesus, ao encontro da nossa saúde, ao encontro do nosso equilíbrio, ao encontro do entendimento, ao encontro da paz, da tranquilidade, tudo aquilo que a gente almeja não vai chegar sem o nosso esforço. Eu ficar paralisada, estagnada, as coisas vão vir quando eu me mover, quando eu ir em busca, o universo vai conspirar ao meu favor, não é verdade? Quando chega o momento de nossa expiação ou reparação das dívidas, nossa, que já compreendemos que muitas delas podem ser do passado, e a espiritualidade nos encontrar envolvidos no bem, tá? No bem eu quero dizer assim, quando a gente é uma pessoa compreensiva, quando a gente é uma pessoa amorosa, uma pessoa que usa da compaixão, de todos aqueles sentimentos que envolvem uma pessoa boa. Quando a espiritualidade nos encontrar assim, nós seremos auxiliados. E muitas vezes as nossas dores, elas não são só amenizadas, como elas são sanadas. Mas se a espiritualidade nos encontrar envolvidos no ódio, envolvidos na vingança, na maldade, na fofoca, na ingratidão, aquela pessoa que carrega todos aqueles sentimentos negativos, como que eles vão nos auxiliar? Então percebam que é uma busca constante, nossa. Aquilo que Jesus falava, se transformar no homem velho para o homem novo, é nos desprender de todas essas mazelas, de todos esses comportamentos que já provocaram muitas fraquezas na nossa caminhada, que já provocaram muitas desgraças na evolução nossa. Então é eu me desprender de tudo isso e ir em busca do homem novo. O homem novo é o homem renovado, é o homem que realmente decide viver as leis divinas, decide viver o Evangelho de Jesus, que se resume numa única palavra: amor. Somente amor. De todos os mandamentos que está lá, já foi dito por várias vezes que se nós praticássemos somente o amor, nós estaríamos certos. Porque o amor é o alicerce de tudo. É o alicerce de uma família, é o alicerce de uma sociedade, de um país, né? É o alicerce de todos nós. Aonde falta o amor, quem visita? A incompreensão, né? A discórdia, a maldade. Então, o amor é a base de tudo. Então, que possamos ser resignados quando chegar o momento de nós enfrentar as nossas provações. E vai chegar para todos nós. Ou alguns já passaram, ou estão passando, ou vamos passar. Mas que sejamos resignados. Então, resignação é ter o entendimento da razão daquilo que está te acontecendo. Então, que todos nós possamos ser resignados perante as nossas dificuldades que surgirem na vida. Hoje a explanação seria isso, ela é mais curta, espero que tenha sido feita, compreendida por todos, que vocês busquem realmente esse sentimento dentro de vocês. Obrigado pela atenção de todos.